Os formulários são necessários quando se deseja coletar informações do visitante. Por exemplo, em um cadastro podem ser coletados o nome, e-mail, data de nascimento e outras informações necessárias. Já em um local para pagamento, são coletados os dados de cartão de crédito e endereço do usuário. No HTML, os formulários são expressos pela tag form. E são sempre acompanhados dos atributos action, indicando a URL de destino do formulário, ou seja, onde as informações serão postadas, e também o atributo method, indicando se o tipo da postagem será get ou post. No protocolo HTTP utilizado na web, os métodos get e post possuem comportamentos diferentes. O método get utiliza a própria URL para enviar dados ao servidor, separando os dados do formulário por um sinal de interrogação e por vários sinais de e-comercial. Um exemplo do get pode ser visto quando fazemos buscas no Google. Deve ser usado geralmente em consultas, ou seja, quando as requisições não alteram o estado do servidor. Já o método post envia os dados colocando-os no corpo da mensagem, escondidos da URL. Deve ser utilizado sempre que o estado do servidor for alterado, por exemplo, no cadastro de um novo usuário no banco de dados. As definições de get e post podem se estender por muito mais além disso. Recomendo a leitura de artigos para se aprofundar melhor sobre o assunto. Por agora, isso nos basta para prosseguirmos com o formulário. Além desses atributos, os formulários podem possuir os atributos target, para especificar como a janela se comportará no envio do formulário, ou seja, se será na mesma janela, se abrirá uma nova aba, etc. E também o atributo enctype, em que especificamos os tipos de dados que estamos postando para o servidor. Existem apenas dois valores. O primeiro e padrão é o application/x-www-form-url encoded, que é o método padrão de envio de formulários, e o segundo é o multipart/form-data, que é utilizado quando se deseja enviar dados binários ao formulário, como imagens, músicas ou qualquer outro tipo de arquivo. Prevendo os diferentes cenários possíveis, o HTML fornece diversos tipos de campos para formulários. Todo campo de formulário deve conter o atributo type e o atributo name, usado para nomear o campo na etapa da postagem, devendo este ser único no documento. Juntamente com os campos de formulário, podem ser utilizados os elementos label para representar a legenda do campo em questão. Ou então, pode-se também informar a descrição do campo através do atributo placeholder. Vamos ver isso tudo melhor nos exemplos a seguir. Para declarar uma label, basta abrirmos a tag, escrevermos o valor da label e fechar a tag. Os campos do tipo texto são declarados com a tag input com o type text. As tags input também são simples, ou seja, não é necessário abrir e fechar a tag. Vamos criar outro campo do tipo texto, mas dessa vez com o valor já inicializado no campo, através do atributo value. Vamos inserir um BR para quebrar a linha entre um campo e outro. Agora, vamos criar um campo de senha.
dessa vez sem label, mas sim com o atributo placeholder. Criamos um input e mudamos o type para password. Incluímos o atributo placeholder com o valor senha. E conforme digitamos no campo, podemos ver que os caracteres ficam ocultos, ou seja, ficam protegidos. Vamos criar mais um campo, dessa vez um campo de texto multilinha. É o chamado TextArea. Vamos definir um placeholder com o valor descrição. Vamos dar um nome para esse TextArea. E também, com o atributo rows, podemos especificar quantas linhas nós queremos nesse TextArea. Vamos colocar 5. Outro campo bastante utilizado é o checkbox. Vamos declarar outro input. Primeiro, a label. Vamos escrever receber notícias. O nosso input será do tipo checkbox name notícias e pronto. O checkbox é usado quando nenhuma ou várias alternativas podem ser marcadas em um formulário. Vamos agora criar um elemento RadioButton. Vamos trocar a label para gênero. E agora teremos duas opções, masculino e feminino. Vamos trocar o type para rádio, o name para gênero, o value do primeiro campo será M, e ao lado escrevemos masculino. Vamos copiar. Vamos manter o nome. Isso porque o RadioButton funciona como uma coisa só. O usuário irá escolher entre o gênero masculino ou feminino, e o valor escolhido será postado. Dessa forma, a diferença entre o checkbox e o RadioButton é que o RadioButton, o usuário somente poderá marcar uma opção. Já no checkbox, ele poderá não marcar ou marcar a opção. O atributo value pré-determina os valores de cada campo, quando marcados. O atributo checked inicializa o campo com o elemento já marcado. Por exemplo, dessa forma, nosso formulário já inicializa os RadioButtons com a opção masculino checada. Vamos criar agora um elemento do tipo select. Primeiro abrimos uma tag select e dentro da tag select incluímos as opções através das tags option. Devemos declarar em cada tag option um value, que será o valor postado no formulário, e dentro da tag option alguma descrição, que será a parte visível ao usuário.
Os selects geralmente também são chamados de drop-downs. Caso você queira disponibilizar uma múltipla escolha em um select, basta incluirmos o atributo multiple com o valor multiple em nosso select. E pronto. Ele passa a ser de múltipla escolha. Basta segurarmos a tecla Ctrl para escolher mais de um elemento. Se tirarmos o atributo múltiple, ele volta a ser um select normal, em que apenas uma opção deve ser escolhida. Vamos criar agora um input do tipo file. Criamos uma tag input do tipo file com o nome arquivo. As inputs do tipo file são utilizadas para fazer upload de arquivos. Caso você esteja trabalhando com tipos específicos de arquivos, podemos utilizar o atributo accept e passar o tipo de arquivo que estamos querendo. No nosso exemplo, o tipo image/* faz o campo aceitar qualquer arquivo que seja do tipo imagem. Vamos agora criar botões em nosso formulário. Vamos pular 2 linhas. O primeiro botão é o botão do tipo Submit. Criamos um input, type submit, name submit e o value enviar. Nos botões, o value é exatamente o texto que aparecerá dentro do botão. Os inputs do tipo submit enviam o formulário para o servidor. Outro input do tipo reset, com o nome reset e com o value limpar. Os botões do tipo reset limpam os campos de formulário, ou seja, retorna os campos do formulário aos seus valores iniciais. Podemos também criar outros 2 tipos de botão. O input type button que é simplesmente um botão, não envia nem limpa o formulário, mas pode ser usado com algum objetivo utilizando o JavaScript. E o input type image, onde possui também o atributo src que define a imagem do botão, ou seja, é um botão que não possui texto, mas sim uma imagem de fundo. Além desses campos, outro campo muito utilizado é o input type hidden. Input type hidden. Name ID value 3. Os campos hidden ou ocultos não são visíveis ao usuário e geralmente contêm dados necessários no envio do formulário, como o ID de algo no banco de dados ou a numeração da página de navegação atual. É importante deixar claro que os atributos placeholder não funcionam como valores pré-definidos. Eles apenas
inserem uma espécie de marca d'água indicando a descrição dos elementos. Para inicializar um campo com um valor pré-definido, devemos utilizar o value. Na próxima aula, vamos aprender a utilizar os hiperlinks. Até mais!